Boa noite, irmãos. Graças a Deus, Deus é maravilhoso e magnífico. Meu boa noite, meu Deus abençoe a cada um que disponibilizou esse tempo para você ouvir essa transmissão tão simples, né? Hoje nós temos tanta gente aí transmitindo, né? Porque a quarentena desse mês está fazendo com que as igrejas se recolham, né? E transmitem pela internet. E tem bastante opção aí, né? Mas eu agradeço a Deus por você estar honrando, né? O ministério que você congrega. E a quem não congrega, Deus abençoe, sempre bem-vindo. Shalom a todos. Shalom em nome de Jesus. Convido você para abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 3. Você gostaria de abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia então em Êxodo, no capítulo 3. Nós iremos explicar um assunto da mensagem aqui, muito bom para a época que estamos vivendo, no sentido espiritual, né? E Êxodo 3, vamos começar a ler no versículo 7 em diante. E disse o Senhor, Êxodo 3, 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Graças a Deus. Uma pequena palavra de oração. Afável Pai Celestial, abençoa todos que estão ouvindo essa transmissão, Senhor. Que o poder do Teu Espírito Santo, que é infalível, possa atingir, Senhor, seus ouvidos através da pregação da palavra de Deus. E através, Senhor, recebemos as mais ricas promessas realizadas em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, acrescenta as bênçãos à leitura de sua palavra. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia! Bom, eu quero falar sobre 3 coisas, né? Eu percebo que você deve ter acompanhado quase todas as pregações. Eu não sei até que número já chegou, né? Eu pus em meu coração me esforçar para fazer essa transmissão todos os dias, à noite, às 20 horas. Eu sei, tem muitos pastores pregando esse horário, é direito deles, nós estamos num país democrático, né? E
estou conseguindo agora, através da ajuda, né, dos meus filhos, essa mesma mensagem está sendo lançada no YouTube também. Então, logo mais vai ser colocado o link no YouTube. E assim você pode ver da onde que você estiver, né? E estamos muito contentes em poder Deus nos ajudar nesse sentido, né? Deus é maravilhoso. Então, o assunto que eu quero falar para você nessa noite é sobre o terceiro Êxodo. Você sabia, nós lemos no livro de Êxodo. E nós temos contabilizados vários êxodos. O próprio profeta ensina que Deus tem contabilizado vários êxodos, mas nós vamos falar especialmente de 3. O primeiro êxodo, que é esse aqui, que acabamos de ler. Nós vamos falar depois sobre o segundo êxodo e depois terminaremos falando sobre o terceiro êxodo. Tá certo? Isso tudo é tirado das mensagens da palavra de Deus. Então vamos lá. A palavra êxodo quer dizer saída, mas propriamente na mensagem significa tirar, chamar, tirar de e chamar para outro lugar. Isso significa a palavra êxodo no sentido da mensagem. É chamar, tirar de um lugar, chamar para outro lugar. E o primeiro êxodo, qual foi a condição do primeiro êxodo? Foi uma condição natural. O que é condição natural? É uma condição simples, a qual nós podemos ver com os nossos olhos e sentidos normais. Então, qual foi o primeiro êxodo? Tirar Israel, depois de 400 anos de escravidão, tirar Israel do Egito e chamá-los para fora. Isso significa a palavra igreja. Você sabia disso, né? Você quando é chamado para fora, você não se torna igreja quando você não sai do mundo, né? Então a palavra igreja significa chamados para fora. Então o êxodo natural foi sair, tirar o povo de Israel do Egito, chamando-os para fora, a sentido, a caminho da terra prometida, onde você mesmo leu aqui, que manava leite e mel, uma terra maravilhosa. Tudo isso é uma ilustração, mas aconteceu realmente. Nós não podemos usar ilustrações de algo que nunca aconteceu. Então, o que significa o Egito? O que significa Faraó? O que significa? Porque os judeus não eram para estar no Egito. Não eram. Eles foram chamados para lá por causa da fome. Lembra do tempo de José? 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Então, foi nesse tempo que José chamou seu pai Jacó, Israel, para morar no Egito. Mas a promessa de Deus nunca foi para que um judeu, o povo de Israel, morasse, ficasse no Egito. Não. Deus tem uma promessa para o povo israelita. E a promessa do povo israelita é abençoá-lo na terra onde Deus tinha dado. Então, isso foi predito para Abraão pelo próprio Deus. Deus disse assim para Abraão: olha, a semente eleita, a sua semente, peregrinará em terra estranha e ficarão no Egito por 400 anos, até que se passe a ira, até que a taça das abominações dos amorreus seja preenchida. Ainda não está preenchida. Aquele povo amorreu devia ter sido destruído. Aquele povo amorreu provocou, né? Mas a taça ainda não estava cheia. Então Deus disse: vai demorar 400 anos ali, e eles vão ficar ali, como escravos. Mas nunca é o propósito de Deus que nós sejamos escravos em terra alheia, em terra estranha. Então esse é o primeiro êxodo. Guarde bem, a saída,
dos chamados para fora, que é Israel, do Egito, para a terra prometida. Vamos analisar o que eles tinham para sair. Enquanto Deus não conseguiu trazer, vamos dizer assim, né? Enquanto o profeta Moisés não conseguiu entender a sua comissão, e ele fugiu para o deserto, 40 anos aprendendo totalmente a intelectualidade, vamos dizer, entre aspas, a teologia, a escatologia, a hermenêutica, a prédica, a ciência dos egípcios. E ele se tornou um homem mas muito inteligente. Mas esta não é a via de que Deus trabalha. Não é. A via que Deus trabalha não é a mente, não é o intelecto. Deus trabalha no coração. Consequentemente, no coração é onde se conecta a sua alma com Deus. É por isso que a Bíblia diz que um cristão não pensa com a sua mente, com a razão, mas pensa com o coração. Um coração cheio do Espírito Santo, onde o próprio Espírito Santo está assentado em seu coração, obviamente. Então, eles não tinham um profeta. O Moisés não tinha entendido a sua comissão, falhou, correu, foi para o deserto e levou 40 anos para que Deus tirasse tudo aquilo que ele aprendeu no Egito. Quando ele estava praticamente sem nenhuma instrução egípcia intelectual, Deus o chama da sarça ardente, aonde nós lemos aqui. E Deus começa a falar com Moisés e diz: olha, eu estou percebendo o quanto que meu povo está sofrendo, o quanto que os seus exatores estão chicoteando, batendo neles. Lembrei da minha promessa. Eu quero que você desça lá e liberte o meu povo. Faça com que o meu povo saiam do Egito. Veja aí, Êxodo, saída. Moisés não quis acreditar porque ele tinha 7 debilidades. Não sabia falar, não sabia se expressar e assim sucessivamente, onde o profeta explica isso na mensagem Perfeita Força, Perfeita Debilidade. É exatamente aí quando você pensa que não tem nenhum talento, quando você não tem nenhum dom, quando você não tem nada para oferecer para Deus, parece que é desta forma que Deus quer que você chegue, para que Ele possa usar você. Porque Deus não consegue usar pessoas muito inteligentes, porque eles sempre vão interpretar, eles sempre vão arrazoar, eles sempre vão ter estribamento do seu próprio entendimento. Então a fé, ela precisa trabalhar com uma via sobrenatural, onde não haja impedimentos da mente, do cérebro. Então Moisés estava livre. Então o povo de Israel estava preso sob circunstâncias de escravatura, estavam sofrendo através disso. Eles tinham a promessa de um libertador, ele tinha a promessa de Deus, mas aquele libertador não tinha vindo ainda. Agora o seu libertador acorda de uma maneira comissionada por Deus. Recebe a vara e com esta vara ele irá lançar as pragas, ele vai lançar sobre Faraó. Bom, mas você sabia que este Faraó, que Moisés iria enfrentar agora, era o Faraó Ramsés, mas era o Ramsés que tinha crescido junto com ele, que o outro Faraó Sete tinha morrido. Então, esse Faraó Sete, ele viu muitas beneficências de Deus, mas esse outro nunca tinha visto. E ele estava crescendo em poder, Ramsés estava crescendo em poder bélico, em poder de força, de arma. E agora vinha Moisés apenas com uma vara torta. Aí vem o que o nosso profeta ensina, que Deus nunca trabalha com a maioria. Não, o diabo gosta de trabalhar com a maioria, mas Deus não, porque se você tiver Deus ao seu lado, você já tem a maioria. Amém? Graças a Deus. O que você precisa é de Deus ao seu lado. Então a maioria não vai importar os resultados. É Deus que tem que estar do seu lado. Agora, esse profeta, ele teve uma experiência sobrenatural, a tal ponto em que o nosso profeta ensina que se você não teve
uma experiência como Moisés, com o sobrenatural, você nunca deveria pregar. Nunca. Aliás, existem pessoas que seria muito bom não pregar mesmo, porque às vezes mais confundem do que façam entender. E se você não é chamado para pregar para as pessoas, pare de pregar para elas. Você vai causar só confusão. Sabe o que nós temos que fazer? Viva a palavra primeiro. Viva a Bíblia e deixe que a sua vida fale. Se você não é comissionado para pregar, não pregue, apenas viva. Amém? Nós estamos dizendo sobre falar de Deus para alguém, mas não ministrar. Aconteceu que esse profeta agora tinha uma comissão vindicada através de um poder sobrenatural. Ele encontrou face a face esse Deus de um modo sobrenatural, de um modo extraordinário, através da sarça ardente que queimava, mas ela parecia que ela queimava, mas não destruía a sarça ardente. Era um poder de Deus escondido ali através de uma teofania. Então ele recebe a comissão. Agora, Israel tem um profeta vindicado por Deus, através de um poder sobrenatural, através de um encontro frente a frente com a glória da Shekinah. Amém. Volta. Agora é interessante aqui o que o profeta fala. Deus enviando o seu servo de volta de onde ele havia corrido. Ele deu um sinal na montanha. Veja então, um sinal eterno. Ele tinha corrido de Israel. Ele tinha corrido do Egito, ele tinha falhado, tinha matado o egípcio lá. Agora Deus manda ele voltar, só que agora ele vem comissionado. Agora ele vem através de uma comissão sobrenatural. Amém? Uma vindicação divina. E ele conclama a sua mensagem, ele prega a sua mensagem, e para tirar o povo de Israel, Deus não facilita. Para tirar o povo de Israel do Egito, Deus não facilita, porque a Bíblia ensina que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Às vezes você fica pensando, aquele patrão lá no seu trabalho, por que ele é tão ruim com você? Às vezes você pode pensar, aquele superior, aquele líder, aquela encarregada no seu serviço, por que ele é tão ruim com você? Oh, e você pede as coisas, oh Deus, por que essa mulher é tão ruim? Por que esse homem é tão ruim no meu trabalho, no meu serviço? Pode ser que seja Deus ali, endurecendo o coração daquela pessoa para não facilitar. Você sabia que o caminho dos fracos, o caminho das pessoas que têm muitas decepções, o caminho das pessoas preguiçosas é o caminho mais fácil? Pegue e faça um propósito aí de mente agora. Quando você é posto para fazer algo, você sempre toma pelo lado difícil ou pelo lado mais fácil? Se nós formos concluir as nossas vidas ou selecionar decisões para tomá-las pelo modo mais fácil, num dia desses você estará no mundo. Num dia desses você estará na bebida novamente, nas drogas, no vício, na balada. Por quê? Porque o caminho dos covardes é sempre o caminho mais fácil. Mas o caminho dos vitoriosos, o caminho daqueles que alcançam, é sempre o caminho mais difícil. Como que você reconhece um homem covarde? Como que você reconhece uma mulher covarde? Quando eles tomam decisões sempre de fazer pelo mais fácil. O mundo é mais fácil. Ficar dormindo é mais fácil. Ficar à toa é mais fácil. Ficar ao léu é mais fácil. Mas o caminho mais difícil não é para os covardes. É para os que têm coragem. É para os que têm um objetivo. É os que têm ímpeto de vencer. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, no meio de sua profissão. O caminho mais fácil sempre
às vezes é roubar. O caminho mais fácil, às vezes, é furtar. O caminho mais fácil, às vezes, é tomar uma dose mais alta e esquecer de tudo. É o caminho mais fácil, ir para um bar e encher a cara, em vez de enfrentar o seu problema frente a frente. O caminho mais fácil, muitas das vezes, é usado por covardes, preguiçosos, derrotados, aniquilados, caídos. Mas pessoas que uma vez alcançaram os seus êxitos e tiveram resultados, foi porque elas tomaram o caminho mais difícil para se trilhar. Pegue pessoas hoje que têm resultados na sua vida profissional. Pegue pessoas hoje que têm resultado na sua vida estudiosa ou na sua vida material, financeira, amorosa. Eles tomaram o caminho mais difícil. Por isso que os resultados vêm, porque é o meio de Deus. Então, o que acontece? Deus endureceu nesse primeiro êxodo o coração de Faraó. Deus poderia ter simplesmente feito com que Faraó deixasse o povo ir quando Moisés transformou a vara em serpente, mas Deus não permitiu aquilo ficar tão fácil assim. Endureceu o coração de Faraó, endureceu o coração e precisou fazer várias pragas, o povo morreu, o coração do Faraó duro, mas foi Deus que estava naquilo. Sabe por quê? Porque tudo que é dado de graça, de mão beijada, ninguém dá valor. A sua salvação tem um valor que você nunca poderá retribuir. A sua salvação gastou sangue de Jesus Cristo. Ele gastou tudo que tem. E ele diz: eu lhe dou a salvação, não peço nada em troca, mas você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. Nesse tempo de quarentena que estamos tendo, você tem se esforçado para as coisas de Deus? Muitas pessoas estão dizendo: é tempo de limpar a casa, é tempo de jogar coisas velhas fora, é tempo de organizar, de pintar. Sim, a sua casa onde você mora, natural, mas e a sua casa espiritual? Não é tempo também de limpar? Não é tempo também de averiguar? E Deus poderia ter feito as coisas bem mais fáceis, mas Ele não faz assim. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o caminho que leva à perdição é o caminho largo, e é onde a maioria das pessoas vão. Porque a maioria das pessoas são guiadas pelo fluxo da moda, pelo fluxo da política, pelo fluxo das mentiras. Hoje em dia, a verdade parece que está parecendo ser uma coisa extinta. É tanta fake news, tanta falsa notícia. E às vezes falsas notícias de pessoas que você acredita que sejam honestas. Até elas estão passando a usar a mesma arma do inimigo. Mas Deus, eu lhe digo nessa noite, Deus não precisa de usar mentira para defender a verdade. A própria verdade se defende. A própria verdade é aquilo que Deus vai usar. Deus disse assim: eu não tenho nada com Satanás. E Satanás é o pai da mentira. Eu não tenho nada com ele, não tenho nada comigo. Deus é dono da sua palavra, dono da sua verdade. Então, se você precisar de algum artifício do diabo, como mentira, notícias falsas, para poder sustentar algo verdadeiro, esse é um grande erro. Esse é um extremo também, é o outro lado. Mas Deus está no centro da sua palavra e da sua verdade. Amém. Graças a Deus. Então veja, irmãos, ouvintes, o primeiro êxodo, um povo estava sofrendo através de chicotes dos egípcios. Um povo estava sofrendo de fome, de sede, de moradia, de direitos sociais, direitos religiosos. Eles precisavam clamar a Deus, e clamaram, e Deus se lembrou da sua promessa. Deus mandou um profeta, e para esse profeta vir ao povo, Deus deu uma coluna de fogo. Deus deu um caminho sobrenatural. Agora, depois que Israel resistiu, porque enquanto Israel estava para sair desse êxodo,
tinha a terra chamada Gósen, onde nenhuma praga do Egito chegou. Aleluias! Glórias a Deus! E você sabe de uma coisa? Antes de nós irmos para o terceiro êxodo, Deus também tem uma terra para nos guardar, onde as pragas não irão chegar. Amém? Então veja, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, milagres, curas, não é? Milagrosas, rodas do faraó que andavam devagar, a coluna de fogo de noite, a nuvem de dia, o terceiro êxodo para chegar à terra prometida. Amém? Um profeta vindicado através de uma coluna de fogo. Graças a Deus. Mais ou menos explicados assim. Vamos agora para o segundo êxodo. O segundo êxodo não aconteceu com um simples profeta. Aconteceu com o profeta dos profetas. O segundo êxodo não aconteceu com uma coluna de fogo fora desse profeta. Mas o segundo êxodo aconteceu com a coluna de fogo entrando dentro desse profeta, que é o profeta dos profetas. Amém? Agora nós vamos ver. O primeiro êxodo era tirando um povo de uma terra natural, que é o Egito, e levando o povo, um êxodo, levando aonde? Para uma terra prometida, natural também, que era uma terra Canaã, natural. Ela poderia produzir leite, mel, uvas, que poderiam 2 pessoas carregar, muito, muito fértil, mas era uma terra natural ainda. E Deus, Ele apenas dá exemplo das coisas naturais, mas Ele quer mostrar as espirituais. Porque as espirituais é que são as mais importantes. Aqui não vemos, que temos que acreditar que é pela fé. Então veja, o primeiro êxodo, um povo natural, uma terra natural, um profeta vindicado com a coluna de fogo para uma outra terra natural. Amém? Representando o batido do Espírito Santo. Amém? Para a nossa época. Agora, e o segundo êxodo? O segundo êxodo, encontrava-se um povo numa condição espiritual. Guarda isso daí. Laodiceia, não é que Laodiceia como é que pode ser? O espírito laodiceiano é uma condição espiritual. Porque muitos dizem, Laodiceia acabou, Laodiceia acabou. Claro que Laodiceia não acabou. Mas a condição espiritual de Laodiceia acaba quando você chega no êxodo, no segundo êxodo, que é sair dessa condição espiritual e entrar no batismo do Espírito Santo. Espera aí, eu estou adiantando o terceiro êxodo, mas eu tenho que explicar primeiro o segundo. Então, o segundo êxodo tinha um povo de Deus, um povo chamado por Deus, que saiu do Egito, mas muito tempo. Eles entraram numa condição espiritual, e então esse povo tinha que sair dessa condição espiritual para chegar ao verdadeiro sentimento espiritual que Deus quer que nós chegamos, que é Pentecostes. Então veja, primeiro êxodo, vou repetir para você, quero explicar bem, para você gravar isso daí. O primeiro êxodo, natural para o natural. Agora, o segundo êxodo é uma condição espiritual, porque denominacionalismo, denominação é uma condição espiritual. Sabia disso? Às vezes você pode estar dentro da mensagem há 10, 20, 30 anos, mas ainda você tem uma condição espiritual que ainda é muito parecida com uma denominação. Sabia disso? Existem muitos hoje dentro da denominação que podem estar nesse número. Talvez não seja você, que Deus te livre e me livre também. Mas às vezes as pessoas estão dentro da mensagem numa condição espiritual denominacional. Muitos, dentro da mensagem, ainda dão muito valor para os dons, que são coisas boas. Deve acompanhar o batismo do Espírito Santo, os dons tem que acompanhar, claro. Mas nós não somos denominacionais
neopentecostais para agarrar nos dons e deixar o doador. A mensagem, ela nos faz deixar os dons de lado para ir atrás do doador primeiro. Se o doador quiser que você tenha dons, é entre ele e você. Mas o que a denominação faz? Corre atrás do quê? Dos frutos primeiro. Corre atrás do quê? Dos dons primeiro. Você tem que ter a árvore primeiro para depois ter os frutos. Você tem que ter o doador primeiro para depois ter os dons. Isso é certo. Então o que é Laodiceia? É uma condição espiritual que acaba, some quando você chega em Pentecostes. Glória a Deus. Quando você chega a receber o Espírito Santo, essa condição espiritual de Laodiceia some. Porque você saiu e entrou no batismo do Espírito Santo, mas é uma condição espiritual. Amém? Graças a Deus. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? Aleluia. Então, foi isso que o nosso profeta dos profetas encarnou e veio pregar para quem? Para os saduceus. Foi. Os saduceus vinham com várias perguntas, porque os saduceus era uma divisão do judaísmo. Já era um galho puxado, uma organização que eles criam no que os fariseus, Herodes, outros criam, mas não criam em anjos. Eles não criam em anjo. Então eles vieram perguntando para Jesus: um homem casa, morre, a mulher casa, um homem casa, morre, a mulher casa de novo, e assim 7 maridos, como vai ser lá? Porque eles não acreditavam muito nessas coisas espirituais. Então Jesus disse: lá, na condição espiritual, não serão assim como é aqui. Não vão casar como são casos aqui. É diferente. Os fariseus chegavam a querer combater Jesus, querer pegar ele em perguntas capciosas, tendenciosas. Ora, Jesus, você tem que pagar imposto. Mas sabia que não pagava imposto. Mas o que ele disse? Vai, Pedro, pesca um peixe lá na praia. Vai lá no mar de Galileia. O primeiro peixe que você pegar, alguma coisa assim, dentro dele tem uma moeda, paga o meu imposto e o teu também. Amém? Então, Jesus Cristo, ele tinha uma vindicação do ministério dele. Que não só era como Moisés na sarça ardente. Não era. Não era somente na sarça ardente como Moisés teve. Não era somente com a vara que transformava água em sangue do rio Nilo, ou ele pegava o pó e lançava moscas e piolhos. Não. Esse profeta Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele vinha com uma vindicação maior. Ele vinha na junção do tempo entre a lei que tinha que se acabar e a graça que estava começando. Então esse grande profeta tirou o povo de sua condição espiritual denominacional para o Pentecostes, para uma experiência vívida, para uma experiência real, onde não se importava a quantidade de dinheiro, não se importava a classe social, não se importava como se vestia, porque a própria Bíblia diz que ele olhava não a aparência do homem e da mulher, mas em seu coração. E quem foi Jesus? O profeta dos profetas, Deus encarnado. Então você diz: pastor, mas o senhor está dizendo que a coluna de fogo? Sim, a mesma coluna de fogo que apareceu para Moisés de noite, guiando o povo no deserto. A nuvem era a mesma coluna de fogo que se transformava de dia, é a mesma. É o mesmo Jeová, é o mesmo Deus, só que em atributos diferentes, em formas diferentes, Deus em morfe, em máscara, em forma atuando diferente. Então, esse Moisés, ele tinha essa comissão. Agora, Jesus também. Quando ele adentrou o Rio Jordão, essa coluna de fogo, como diz o profeta aqui, ela entrou dentro daquele homem, em forma de pomba. Então, ele teve a vindicação da coluna de fogo na própria vida dele. E tinha um povo clamando. Tinha um povo precisando de uma verdadeira experiência com Deus. Isso perdurou até Pentecostes, até na descida do Espírito Santo. Isso foi uma promessa dada a Joel no capítulo 2.
aonde ele prometeu, usando a boca de Joel, que derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Então Jesus tirou o povo de uma condição espiritual e levou eles a deixar de ser igrejeiros, a deixar de ser legalistas, a deixar de serem religiosos, para uma experiência no dia de Pentecostes. E muitas pessoas, eles não entendem o real significado do dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes, etimologicamente dizendo, significa 50, ou seja, depois que a Páscoa era sediada, era feita a homenagem da Páscoa, a cerimônia da Páscoa, contava-se 50 dias, o templo era lavado, 50 dias. Então no dia de Pentecostes era o dia número 50 após a Páscoa. Por isso chama-se Pentecostes. Então depois de 50 dias que Jesus ressuscitou, na Páscoa, que ele foi morto, ressuscitado, houve um dia de Pentecostes, porque ele ascendeu ao céu, seu corpo está na glória, intercedendo pelos nossos pecados. Ainda está lá hoje, cordeiro imolado, ferido, moribundo, derramando sangue, à destra de Deus. Quando a Bíblia fala, e ele subiu, está à destra de Deus, é porque ele está intercedendo, ele é o nosso sumo sacerdote de nossa confissão. E seu espírito desceu no dia de Pentecostes. Este foi o segundo êxodo. Agora lá, o primeiro êxodo é material. É aqui mesmo nessa terra. Saiu do Egito e entrou em Canaã. Certo? Certo. O segundo êxodo, através de um profeta dos profetas, Jesus Cristo, tirou um povo de uma condição espiritual errada, denominacional, para um verdadeiro batismo do Espírito Santo. A vida é eterna dentro da pessoa. Ele deu vida, ele deu combustível ao adorador que agora não somente sacrificava o cordeiro e tinha que voltar um ano depois com os mesmos sentimentos de pecar. Deus deu uma experiência espiritual. Então veja, esse é o segundo êxodo. Agora eu quero lhe falar sobre o terceiro êxodo. O terceiro êxodo é do batismo do Espírito Santo para o milênio. Você deseja ir nesse êxodo? Para ir nesse terceiro êxodo, você precisa ter o segundo êxodo, que é o dia de Pentecostes. Então, o terceiro êxodo vem do dia de Pentecostes. Vem porque o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes e não foi embora até agora, porque a noiva está na terra. O Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes e não foi embora. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está em todo lugar. E esse batismo do Espírito Santo em você vai fazer com que você salte, tenha o terceiro êxodo até o milênio. Amém e amém. Agora eu quero dizer algo para vocês para encerrar. Como que eu posso chegar nesse terceiro êxodo, pastor? Eu quero que o próprio profeta diga para vocês. Olha só. A vida do Messias manifestou preparando uma igreja, uma noiva. Uma mulher casa com um homem e discorda com ele. Isto seria continuamente algum tipo de confusão. Mas quando um homem e a sua esposa, sua namorada, sua esposa, quando eles estão em perfeita harmonia, como uma alma e uma mente, porque eles são uma só carne. Olha só, ele está dando um exemplo de um homem e uma mulher, uma vida casada, onde a mulher não pode ter discordância com o marido, porque isso seria uma tremenda confusão.
Olha só. Então, quando a igreja pode entrar em tal harmonia com Deus, até que a manifestação do noivo seja manifestada na noiva, eles serão um. Ó, que grande lição! Esse batismo do Espírito Santo tem que levar você a ser um com Jesus Cristo. A mesma vida que Jesus produziu, essa mesma vida tem que estar em você, produzindo a mesma espécie de vida. Amém? Agora, para que isso aconteça, você precisa vencer a Satanás. Então, eu vou te dar como é que eu posso dizer? Outro conselho, não é? Para que você possa vencer Satanás. Olha aqui. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Achei. Ou não. Aqui. Como derrotar Satanás? Escreve aí. Como derrotar Satanás? Para os crentes da mensagem. O mesmo diabo, em forma diferente de realeza, tentou destruir o Filho único de Deus. Veja, se livrando dos filhos primeiro, antes de terem um começo. O diabo é um verdadeiro sujeito esperto e astuto. Ele, Satanás, sabe como atingir a coisa, até mesmo antes dela começar. Ele conhece isto. Vejam, não tentem usar as artimanhas do diabo, não tentem lutar com o diabo, você não consegue. Não conseguiu. Desde o Jardim do Éden para cá, não consegue. Veja, ele sabe como fazer as coisas desde antes de começar. E a única coisa que você alguma vez pode fazer para derrotá-lo, a única coisa que você pode fazer para derrotar Satanás. O que é, pastor? É confiar em Cristo, se humilhar e deixar que Ele guie você. É a única forma de você derrotar Satanás. Sem isso você não consegue. É confiar em Cristo e se humilhar e deixar que Ele, Cristo, te guie. Você nunca fará isso de nenhuma outra maneira. Não tem outra maneira de derrotar Satanás. Você tem que confiar em Cristo, se humilhar e deixar Ele te guiar. Você não pode fazer o que você quer. Você confia nele. Assim você vai vencer Satanás. Veja, o primeiro êxodo era o Egito natural para Canaã natural. O segundo êxodo era uma condição espiritual de igreja, religiosidade, porque quem levou Jesus Cristo a ser crucificado foi esse espírito religioso, essa condição religiosa. Mas ele tirou o povo, ele tirou Ana, Simeão, João Batista, quem mais? Tirou várias pessoas, Maria, a samaritana, dessa condição espiritual, religiosa, para um batismo do Espírito Santo, que aconteceu logo, a descida do Espírito Santo aconteceu em Pentecostes, né? Então, e agora, com o batismo do Espírito Santo, você tem que se tornar um com o noivo, um como marido, como uma mulher que não pode discordar do seu marido, porque seria uma confusão, ele está dizendo. É como uma mulher que casa e não tem harmonia com o seu marido, vive em confusão. Ele diz aqui, eu acabei de ler para você. Então você tem que ter a verdadeira harmonia com o seu marido, que é a igreja fulano de tal, o ministério fulano de tal, o pregador fulano de tal, pastor fulano de tal, reverendo fulano de tal. Todo o meu respeito a todos eles, meu respeito a todo o ministério, mas o seu marido é Cristo. Então você tem que ter uma harmonia com Cristo tão grande que você se torna um só.
e você se tornando um com Cristo, você se humilha e deixa Ele te guiar. Então a vitória sobre Satanás já é ganha. Então Ele vai te guiar daqui, desse batismo do Espírito Santo, para o milênio. É correto. É simplesmente isso. Aleluia. Deixa eu terminar aqui e ler essa palavra de Deus para você. Ler essa palavra, não é? Veja, agora todos os mistérios de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo estão explicados. Não tem nada mais para ser explicado, foi tudo explicado. Agora, apanhando as partes soltas daquilo que está escondido nos selos, você já leu a mensagem dos selos? Deveria ler. Procure lá. Vai lá na biblioteca, na prateleira, vai ler a mensagem dos selos. Nos selos, não nas eras da igreja. Olha, ele está dizendo aqui, ó. Agora, apanhando as partes soltas daquilo que está escondido nos 7 selos e não nas 7 eras, os 7 selos revelaram os mistérios. Aleluia! Então, ele abriu esta coisa no topo e encontrou a rocha ali, branca, mas nunca havia sido escrita sobre ela. É um mistério. Agora eu quero que você observe. A mesma coluna de fogo está guiando o povo novamente para a terra prometida, o milênio, onde encontramos debaixo de inspiração desse 6º selo, que nunca foi ensinado antes, como a terra terá que ser purificada para o milênio. A coluna de fogo os está dirigindo ao milênio. Aí você diz, como que a coluna de fogo está dirigindo o milênio? Jesus se foi sim, mas em 1950, essa coluna de fogo em Houston se deixou fotografar. E nós temos um profeta, na qualidade de profeta. E temos ele um profeta que tem a coluna de fogo. Então a igreja que estava sofrendo, através dos dogmas, através de uma condição religiosa, espiritual de Laodiceia, então deixamos Cristo abrir e ele entrou e tirou-nos da condição religiosa, nos deu o batismo do Espírito Santo novamente, temos harmonia com Deus, nos humilhamos com isso, deixamos ele nos guiar e ele nos guiará para o milênio, porque temos um profeta e uma coluna de fogo também. Aleluia! O fato se repete, porque Deus trabalha em tipos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Agora veja, todos estamos em um êxodo e partindo e desligando as fitas em um momento. Ó, meus amigos, meus irmãos, ambos presentes que ouvirão as fitas, deixe-me como seu irmão e cidadão do reino de Deus, saiam neste êxodo, pois todos que ficarem para trás carregarão a marca da besta. Olha aqui, todos os que ficarem para trás carregarão a marca da besta. Saiam da Babilônia, saiam dessa confusão, saiam desses sistemas e sirvam ao Deus vivo. Deixe esse grande anjo do pacto, Jesus Cristo, na forma de Deus, que não pensou em usurpação para se tornar igual a Deus. Agora, ele é uma coluna de fogo, na mesma forma que ele estava ali atrás, naquele primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, e aqui ele com o terceiro êxodo. Amém? O primeiro êxodo que ele fez, ele os tirou de uma terra natural para uma terra natural. O segundo êxodo, ele os tirou de uma condição espiritual para um batismo espiritual do Espírito Santo. E agora, ele os está trazendo de um batismo do Espírito Santo, diretamente de volta para a eterna terra do milênio e o grande porvir. A mesma coluna de fogo, através do mesmo sistema ungido, o mesmo Deus fazendo as mesmas coisas, e a mesma palavra declarou o primeiro, declarou o segundo, a mesma palavra que declarou o segundo tem declarado o terceiro, e aqui vemos isto no nosso meio. Amém? Estamos no terceiro êxodo, partindo para o terceiro êxodo, saindo de uma terra natural, com o batismo espiritual, para uma terra milenial, uma terra eterna e o grande porvir. Convido você nesta noite a seguir esse profeta, a seguir essa coluna de fogo,
a seguir nesse terceiro êxodo do batismo do Espírito Santo, penhor da nossa ressurreição, para o milênio. Amém. Graças a Deus. Eu fico muito contente que você está conosco nesta noite, que você está sendo convidado a sair daqui. O terceiro êxodo, a saída daqui, esse grande arrebatamento que nos levar para o milênio. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Deus os guarde em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui com uma lista de irmãos, né? Eu fico muito contente, irmãos, de vocês nos acompanhar. Porque só Deus sabe o esforço, né, que o ministro tem de pregar todos os dias. Não é fácil, viu? Mas Deus é a nossa recompensa. Deus abençoe irmã Miriam Freitas. Deus abençoe de Campolim Paulista. Irmão Lucas e Sharon. Irmã Claudeci Souza. Irmão Tiago, irmã Ana Luísa. Deus te abençoe. Irmã Daniela, irmão Reginaldo. Deus te abençoe. José Raimundo. Valéria Patrícia. Raquel Florencio. Deus abençoe. Ana Paula, Letícia Leite, Deus abençoe. Vitor Henrique, Silvana Henrique, Deus abençoe. Irmão Herbert, Suedique, Ana Paula Laborão, irmã Débora Matos, Selma Matos e Isabel Cristina, Deus abençoe. Irmão Gessé Marcos, Mateus Almeida, Sara Almeida, Deus abençoe, minha norinha. Rosiane Suedique, Sara Costa, Yasmin Lima, Ézio e Regina, Ricardo Lima e Fernanda, Jefferson Oliveira, Dimas Soares, Deus abençoe. Paulo Henrique, Rosivaldo Ferraz, Romilda Paixão, Deus abençoe. Irmã Lúcia Soares, Júlia Rayane, Tiago Silva, Deus abençoe. Irmã Bruna Santos, Jonas Almeida, Messias Ferreira, Nicolas Aragão, Deus abençoe. Irmão Davi Souza, Ruth Josefa, irmão Patrick e Fabrícia, Deus te abençoe, irmão Patrick. Lindalva Santos, Deus te abençoe, Lindalva. Ana Lúcia, Deus te abençoe, irmã Neide. Alex Júnior, Larissa Abreu, Emilene Reis, Deus abençoe. Bruno Nogueira, Vilanir Gabriel, João Paulo, Maria Moraes, Wirlane Salles, Deus abençoe. Ô irmão Cleivito, até que enfim, hein? Ô glória, irmão Cleivito, Carolzinha, Edivânia Pedrosa, Deus te abençoe. Irmã Neide Adão, irmã Joyce e Ricardo, Giovana, Rafaela, Deus abençoe. Miriam Florencio, Fabrício da Silva, Deus abençoe. Deus abençoe. Convido vocês para o terceiro êxodo. Que mensagem tremenda. Por isso que Deus tem que nos tirar daqui para nos levar ao milênio. Lembra-se, acabando. Primeiro êxodo, natural. Segundo êxodo, espiritual ao batismo do Espírito Santo. Terceiro êxodo, batismo do Espírito Santo até o milênio. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te conserve. Estaremos amanhã à noite novamente para que a palavra de Deus seja pregada. Em nome de Jesus, Deus te proteja. Bethesda Tabernáculo, ministério aqui em Suzano, São Paulo, Brasil. Shalom!